O que fazer quando você chega no seu limite? Você já se sentiu no seu limite, como se chegasse a um local que não tinha mais espaço nem para onde correr? Eu já me senti assim uma vez. Mas eu vou te dizer, eu aprendi algo poderoso nessa experiência que eu quero dividir com você. Oi, eu me chamo Márcia Souza. Nesse canal eu compartilho reflexões, cura interior, cura da alma, fé para que você possa avançar no seu propósito. Lembre-se, a cura começa em você. Como eu abri logo esse vídeo falando sobre limites? Porque eu já vivi nesse lugar. Mas eu também aprendi algo poderoso nesse lugar. E que eu vou te contar já no finalzinho. Mas como foi que eu cheguei nesse limite? Eu cheguei nesse limite mesmo conhecendo a palavra de Deus. Mesmo estando já liderando um ministério, à frente de um ministério. Mas havia muitas dores ali guardadas. Havia muitas expectativas que estavam frustradas, sonhos que eu achava que não iria mais acontecer. E aí veio a carga também espiritual, porque estar à frente de um ministério é uma carga espiritual bem pesada. E todos os desafios que o ministério tem. E naquele momento eu estava ali à frente daquele ministério e cheguei a um nível de exaustão emocional, espiritual e física tão profunda que eu entrei em depressão. Uma crise de ansiedade tremenda, onde eu não conseguia dormir há quase 30 dias. Meu corpo até dormia, mas a minha mente, quando eu estava dormindo, ela estava trabalhando. Então eu tinha uma exaustão terrível, uma dor de cabeça que não passava. Mas aí, quando eu estava nesse processo, eu precisei sair do ministério porque eu estava muito doente. E eu lembro, sabe, gente, por isso que eu queria compartilhar isso com você. Porque você que está aí desse outro lado pode estar se sentindo desse mesmo jeito. Quando eu tive que parar, eu me senti a pessoa mais incapaz, insegura, que tinha ouvido as coisas de Deus errada, que eu tinha sido rebelde. Tantos sentimentos vieram. Medo, sabe? Medo de estar infringindo as coisas de Deus, medo de ter sido prepotente e arrogante por ter estado no ministério, preocupada com o que iriam pensar a meu respeito. Meu Deus, eu sou uma fracassada, tantas coisas. E ali eu cheguei num limite que eu não sabia mais o que fazer. E eu lembro que eu fui sendo curada desse processo. Eu lembro que, mesmo assim, eu continuei a fazer um curso, a fazer uma coisa ou outra, para não estagnar de uma vez. E para te dizer a verdade, em muitos momentos eu não queria continuar, mas eu dizia: se eu não continuar, eu vou morrer. E eu lembro que mais ou menos um ano depois, quando eu já estava me recuperando um pouco, Deus me deu um projeto chamado AMSE. E eu lembro que eu passei um tempo orando, aquilo me reanimou, me alegrou. E quando eu cheguei, que eu precisava sempre de uma aprovação. Depois eu posso fazer um vídeo falando sobre esse sentimento de incapacidade que faz com que você deseje a aprovação dos outros. Se você deseja um vídeo como esse, coloca aqui nos comentários que eu vou preparar para você. E aí eu cheguei para uma pessoa que eu tinha muita honra, muito respeito e passei esse projeto para essa pessoa. E eu lembro que essa pessoa me descascou. Gente, eu saí daquele lugar, ela disse tanta coisa comigo, que eu não quero nem passar ainda. Não é o momento de eu falar agora, porque quero fazer um outro vídeo falando um pouco mais sobre esse testemunho. Só uma das coisas para que você lembre, eu passei 12 anos esperando para engravidar. E ela disse para mim que eu não engravidava porque eu não tinha alinhamento com Deus. Aquilo me chocou muito, aquilo me doeu muito, porque só eu e Deus sabia o esforço e tudo que eu estava fazendo para conquistar o sonho de ser mãe. E quando eu saí daquele lugar, eu saí completamente arrasada. Arrasada, arrasada. E ao me deparar com essa situação, eu não disse nada, eu não falei nada para ela, porque na hora que eu pensei em dizer algo, o Espírito Santo falou muito profundamente comigo e disse: não fale nada, quem vai lhe honrar sou eu.
E naquele momento não nem entendi direito o que era sobre isso, sabe? Sobre honra, nada sobre isso. Eu peguei aquela dor, me calei e voltei para casa. E chorei muito, muito. E eu lembro que o Espírito de Deus falou comigo e ele me deu uma palavra que está em Filipenses 4:13. Tudo posso naquele que me fortalece. Eu estava completamente parado. Havia chegado no meu limite, eu não tinha mais nem mais desejo de viver naquele momento, diante do que eu ouvi. Porque eu olhava e dizia, Deus me deu um projeto e as pessoas que eu vou buscar, elas não estão me aprovando, sabe? E o medo tomando conta e Deus disse, eu não falei com você através dela. Sabe qual é o seu problema? Deus falou para mim claramente, deitada. Seus medos, sua insegurança, as vozes contrárias estão sendo maior do que a minha voz na sua vida. Você não conhece a minha voz, nem as habilidades que eu coloquei dentro de você. Se levante desse lugar. E naquele momento eu disse, Deus, eu quero saber o que você colocou dentro de mim. E eu comecei a escrever quais eram os meus limites. Eu passei a escrever o que é que fazia, o que me tinha medo, o que é que me dava medo, e fui buscando esse autoconhecimento. E deixa eu dizer uma coisa para vocês. Eu quero propor algo aqui, para a gente passar para o final dessa palavra para você. Pegue um papel e coloque o nome, dê nome àquilo que lhe traz limite. Se é amigo, se é o medo, se é a insegurança, se é questões financeiras, dê o nome. Porque quando você coloca o nome, pode ter certeza, após você ter o nome, você cria autoridade para superar os seus limites. E eu quero dizer para você que, diante de toda essa história, eu superei os meus limites. Superei os meus limites e aí você também pode superar o seu. Sabe por quê? Depois de toda essa história, nasceu um projeto chamado Ame-se Imersão, que é um projeto maravilhoso com mulheres. Depois desse projeto, eu voltei ao ministério, à igreja. Depois desse ministério, desse momento, dessa superação, cura e autocura, um curso para cuidar das emoções. E depois, amargura nunca mais. E depois, lapidadas, um e-book que eu escrevi. E depois, eu escrevi um livro físico. Sabe qual é o nome desse livro? Título? Supere seus limites. Sabe? Você vai superar os seus limites. Sabe por quê? Porque quando o limite chega, é porque Deus quer dar algo novo para você. Levante-se. Dê nome ao que está lhe invalidando e valide a palavra de Deus na sua vida. Eu declaro que você vai viver dias maravilhosos. Sabe por quê? Porque você vai superar o seu limite. Se você quiser adquirir esse livro, físico ou em e-book, eu estou deixando aqui na descrição como você adquiri-lo. Nesse livro, nós temos 29 mulheres que falam de um momento de superação dos seus limites. E você também pode superar o seu. Me siga nas redes sociais. Não esqueça, a cura começa em você.